Sejam todos bem-vindos, vocês que estão conectados. Aqui está a equipa da Angoimagem TV. Estamos aqui com o presidente da Associação dos Angolanos aqui na Alemanha e ao mesmo tempo é o secretário para Relações Exteriores do partido APN, o senhor T. Cantor, que recebemos. Muito boa tarde. Muito boa tarde, sim. Me chamo T. Cantor, já vivo na Alemanha há 35 anos, sou o filho de um nacionalista angolano com o nome de Teca Samuel e também sou presidente da Associação Angolana para as Atividades Sociais aqui na Alemanha. E em nível de Angola ocupo também uma função como o secretário nacional para Relações Exteriores do partido APN, Aliança Patriótica Nacional, dirigido pelo presidente Dr. Quintino Antônio Moreira. Também já ocupei várias funções na política do nosso país. Como eu acabei de dizer, sou um patriota. O meu interesse sempre foi Angola. Nós encontramos aqui, segundo as nossas buscas que fizemos, o senhor T. Cantor já trabalhaste com a UNITA, o MPLA, e hoje se encontra no APN. Por quê? Eu sou um dos pioneiros que começamos aqui muito jovem com o partido UNITA, onde nós já trabalhamos com os dirigentes como o falecido Adolossi Alicerce Mango, que era o representante da UNITA na Alemanha. Também trabalhei com o engenheiro Joaquim Ernesto Mulato, que era também o representante da UNITA na Alemanha. E naquela época eu fui o coordenador deste partido. Somos nós um dos primeiros angolanos que tentamos reorganizar os trabalhos da UNITA cá na diáspora, sim. Mas o que foi para deixar a UNITA depois fosse entregar ao MPLA? Não, o problema não é de se entregar no MPLA. Eu sou um patriota angolano, como acabei de dizer. Quer dizer, militamos na UNITA porque naquela época a UNITA defendia o mesmo espírito de patriotismo comigo. E depois do falecido do presidente Jonas Malheiro Savimbi, daí eu não me sentia mais bem dentro daquele partido e pela simples razão me retirei da UNITA. E depois também, como patriota, o que era muito importante para mim era a questão da nação, priorizar Angola. Quer dizer, não era as etiquetas políticas, a UNITA, o MPLA, não era isso que pesava mais para mim. Eu sou, como acabei de dizer, sou um dos patriotas angolanos, gosto primeiro de Angola. E depois partido político. E neste lugar eu gostaria simplesmente dizer ao senhor que, como militante da UNITA, fui contactado antigamente para fazer parte do MPLA, mas como não era o momento certo, preferi esperar até que cheguei no ponto a dizer que não, a UNITA já não defendia mais a mesma posição comigo e deixei a UNITA para ir no MPLA. E foi uma boa passagem também no MPLA. Trabalhamos muitos aqui na Alemanha, onde eu fui como representante também do MPLA no estado da Renânia do Norte e mais tarde também como patriota apanhou outra via onde que eu achei melhor dar a minha contribuição para Angola. Mas trabalhando em nome do MPLA vimos que nós tivemos muitas atividades que se organizavam aqui na Alemanha em nome do MPLA, mas só que assustamos. Em pouco tempo, já não é mais do MPLA, faz parte agora do PEN. Quer dizer, não se vê o que se passou exatamente aí. Não, o que eu posso dizer é que hoje em dia, se olharmos bem, se falamos do desporto, por exemplo, o tal jogador que jogava no 1º de agosto pode jogar no Cabos Corpo. E depois de Cabos Corpo também, o tal jogador é livre de ir numa outra
equipa onde ele quer dar a contribuição. Eu direi que o jogo democrático permite que a pessoa muda do partido quando ele acha melhor. E eu achei justo, num certo tempo, de não fazer parte nem da UNITA, nem do MPLA, e neste momento estou na APN, que é a Aliança Patriótica Nacional. Quer dizer que nesse momento continua a trabalhar com a Aliança Patriótica? Significa aí ficaste? Sim, estou na APN, sou como secretário nacional para a relação exterior deste grande partido angolano, que é dirigido pela Sua Excelência Dr. Quintino Antônio Moreira, e estou lá e estamos a dar a nossa contribuição onde seria necessário. Nós temos muitos trabalhos que nós encontramos, vosso trabalho que fizeram no momento de eleições, mas a pergunta vem por que os políticos ou os partidos políticos, quando chega o momento de fazer as eleições, aproxima muito da população? A pergunta é por quê? Por quê? Eu acho que, no nosso caso, nós ainda continuamos nosso contacto com a população. Quer dizer, não havia nenhuma ruptura. A APN encontra-se ainda em boa posição como partido político em Angola. E trabalhamos ainda com a população angolana sem preconceito nenhum. Estamos lá a trabalhar como deve ser. Mas isso que eu falo porque nós encontramos uma frustração de muita gente atrás de APN, mas pronto, vamos fazer um curto intervalo, 5 minutos, voltamos, vamos mostrar algumas imagens onde estava o senhor Cantor com o presidente, com toda a equipa de APN no momento das eleições. Voltamos brevemente aqui na Ango TV. Ok, voltamos. Obrigado por estar aí mais uma vez. Vamos continuar aqui com a nossa entrevista aqui. Aqui nós encontramos que há muitos angolanos que têm problemas aqui dos documentos. Como o homem que faz a parte do que tem a ver parte social, atividade social dos angolanos aqui na diáspora. O que faz para os angolanos que têm problemas de documentos? Eu acho que a primeira coisa, devemos se unir. A comunidade angolana na Alemanha, ou em geral em toda parte do mundo, deve se unir. É a união que faz a força. Então, se falamos precisamente da Alemanha, eu direi que os angolanos da Alemanha, com o tempo, estão a ser melhor organizados que os angolanos dos outros países. E por quê? Porque aqui nós trabalhamos muito bem, muito forte, temos muita comunidade, temos a comunidade dos angolanos de Munique, comunidade angolana Comango, que está na zona da colônia, e também Berlim e a Nova, outras cidades também têm essa comunidade. Mas o que eu gostaria de dizer, precisamente, aqui na Alemanha, o nosso consulado de Angola em Frankfurt está a dar cada vez mais um apoio positivo nos angolanos. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, do que eu sei, já fui
várias vezes contactada pelo consulado angolano em Frankfurt, no sentido de organizar um lugar durante o fim de semana, onde a comunidade angolana possa vir com os seus problemas ou tratar os seus problemas dentro daquele espaço que nós, a comunidade, organizamos. Por exemplo, no dia 27 deste mês, haverá mais os nossos diplomatas do consulado angolano em Frankfurt que vão deslocar na cidade de Colônia. Eu acho que isso já é um grande passo, é um passo muito positivo e muitas vezes também nos casos dos nossos cidadãos que tem problema, que sofre de uma doença qualquer, onde ele não se encontra mais no estado de deslocar até Colônia. E do que eu sei, já vi que os nossos diplomatas deixaram o seu lugar de trabalho até chegar na casa da pessoa que necessitava essa ajuda. Então eu direi que o trabalho da parte do consulado ou embaixada está a ser bem feita, onde nós aplaudimos. Sim. Será que o senhor organiza atividade política ou atividade só para a comunidade? Não, estou a falar das atividades sociais. Sim, quer dizer, estou a explicar o que é que nós, como Associação Angolana para as Atividades Sociais, faz aqui na Alemanha. Ok, tá bom, tá bem claro. Mas aqui encontramos que há 7 ou 8 meses atrás tivesse um encontro com o primeiro-ministro da área da cidade, da área da província de NRV, que é de SPD. Do que vocês trataram? Esse encontro com o primeiro-ministro do estado da Renania do Norte, Nordrhein-Westfalen, era mais no quadro da integração do cidadão estrangeiro. Isso não tem só a ver com os angolanos, mas durante muito tempo eu trabalhei como membro do Conselho da cidade de Essen para os assuntos do estrangeiro. Isso quer dizer que eu fui um dos defensores do estrangeiro aqui na Alemanha. Foi o motivo desse encontro com o primeiro-ministro do estado da Renania do Norte, sim, que é do partido... não, CDU. Sim, sim. Será que existe uma coligação entre o partido dele e o vosso? Não, né? Não, eu acho que também é uma obrigação nossa. Quem vive num país estrangeiro, eu acho que tem a obrigação, primeiro, de se integrar, aprender a língua e se integrar em muitos quadros, no sentido de conhecer a cultura alemã, por exemplo, e também é uma obrigação que os alemães também aprendam as nossas culturas. Então, nesse sentido que fomos fazer esse troco das ideias com o primeiro-ministro, foi um encontro muito positivo e estamos a continuar a dar o que nós podemos dar no que diz respeito quer dizer, da nossa integração aqui neste país onde nós hospedamos, sim. Em 2021, então 2022, será que os angolanos aqui na diáspora podem vir votar? Eu direi que o que é muito importante, os angolanos da diáspora têm que saber que a contribuição dos angolanos da diáspora tem muita importância no desenvolvimento do nosso país, que é Angola. Hoje, os angolanos da diáspora já têm uma visão forte na evolução socioeconômica do nosso país através da TPA internacional, através da Ango Imagem e também através das outras televisões. Aqui na Europa, se falamos do Mongolê TV também em Londres. Então, ali nós conseguimos acompanhar as realidades do nosso país de perto. Se falarmos da questão dos votos, eu acho que nós, da diáspora, devemos continuar a reclamar o direito do voto nas próximas eleições de 2022, porque o voto é um direito de nós todos. Não há angolano de dentro ou de fora.
todos temos o mesmo pé da igualdade. Quer dizer, assim que nós todos temos o mesmo pé da igualdade, os angolanos que se encontram fora de Angola, não é só na Alemanha, mas quando falamos de fora de Angola, os angolanos que se encontram na África do Sul, na Namíbia, França, Bélgica, Congo Democrático, não sei aonde, são todos angolanos e devemos reclamar o nosso direito, que é o direito de voto. Eu acho que é uma questão de se unir e reclamar o nosso direito. Eu, na minha parte, eu darei o melhor para que em 2022 os angolanos da diáspora possam voltar. Se olharmos bem, vê os países como Cabo Verde. É um país que, economicamente falada, que não está em melhores condições que Angola. E Angola, que é um país que está, economicamente falada, bem preparada para organizar o voto, reclama sempre que não há meios financeiros, não há possibilidade para organizar isso, o que nós na diáspora não acreditamos. Eu direi uma coisa que o novo presidente angolano que acabou de chegar no poder, o João Lourenço, eu acho que assim que ele é um presidente que se encontra mais perto da população, que entende facilmente os problemas da população, eu acho que ele deve estudar qual seria o mecanismo que o governo angolano possa fazer para organizar os próximos votos aqui na diáspora, porque isso tem uma grande importância, porque nós também, os angolanos da diáspora, queremos dar a nossa voz, queremos dar a nossa participação, então não podemos ser afastados desse direito. Não, nunca. Quer dizer, temos de estar presente. Sim, é uma obrigação até. Ok. E nós aqui encontramos mais um vídeo que, no momento que fazia as propagandas de Angola, tivemos uma manifestação que estava na cidade de Mbanza Congo, a província de Mbanza Congo, onde nós encontramos o senhor a fazer propaganda em língua lingala. Desculpa-me. Não sei o que foi, o que aconteceu e por que essa mensagem passava em lingala. Para mim, a língua lingala é uma língua como se fosse uma outra língua, como a língua alemã, inglês e como a língua Chokwe, Kikongo. Por que eu digo isso? Eu acho que com o tempo a população angolana deve começar a ter a maturidade de entender as coisas. Se hoje em dia nós falamos a língua lingala, devemos saber o porquê. Sim, pela razão histórica, nós todos sabemos que nos anos 60, os nossos pais foram se exilar, pedir o exílio político no Congo e também nos outros países como Namíbia, África do Sul e muitos outros países. E pode ser também Portugal, por que não? E nesta razão devemos entender que essa comunidade angolana que foi nos anos 60 neste país que eu acabei de citar, meter os filhos no mundo, criar a família fora de Angola, então esses filhos que nasceram como filhos dos refugiados angolanos no exterior, aprender aquelas línguas. Mas hoje em dia estamos a tentar a criticar a língua lingala. Bem que na realidade, havia os angolanos fora na África do Sul, ninguém fica contra ele. Havia os angolanos que foram na Namíbia, que aprenderam as outras línguas, mas ninguém fala contra ele. Eu quero fazer entender ao senhor que a língua até não pode ser uma barreira para nós. Não é barreira, mas não pode me referir. Por quê? Porque estamos dentro de Angola. Se não fosse no dentro de Angola não existe uma lei, não existe. Estás dentro de Angola, numa província dentro de Angola, e está a expressar em lingala. Então, permite-me para explicar melhor. Sim. Isso foi numa das nossas viagens em Mbanza Congo, onde nós passamos de Mbanza Congo, fomos para Quimba. Então, cheguei
nessa zona onde também havia os refugiados que saíram do Congo. Quer dizer, os regressados angolanos que regressaram no seu país. Mas essas pessoas não foram ainda enquadrados ou integrados em Angola. Quer dizer, ele ainda não tinha oportunidade de aprender a língua portuguesa. Me dá o tempo. Okay. Então, nós, como os políticos, chegamos num espaço, numa aldeia, onde havia grupo dos cidadãos angolanos, outros falavam a língua portuguesa, outro que Congo, outro Lingala. E para simplificar, simplesmente a nossa conversa, o nosso diálogo, falei em Lingala, a língua que facilitou o entendimento entre eu, o político, e essa comunidade. Eu não achei isso de um passo negativo e, sobretudo, hoje em dia, querer ou não, o que nós andamos a ver em Angola, existe uma grande força dessa língua. Vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Estamos aqui na Alemanha. Alguma vez já foste no sítio onde que encontraste um político que encontrou os angolanos ou então africanos, chegou lá e começou a falar em outra língua? Eu acho que o problema é simples. Você, como angolano, vive aqui na Alemanha. Sim. Vai num sítio onde só fala a língua alemã. Sim. E você acabaste de chegar neste país, não entende nada. Se aparece um tradutor ou um intérprete... Aí não tinha tradutor. Não tinha, aí porque eu próprio já sou. Diretamente com a população, mas... Não, porque eu próprio já sou. Eu não vejo isso mal, mas sim, o que eu vejo é como... se fosse Lingala para se falar aquilo, foste fazer propaganda no Congo, onde que tem uma área que tem angolanos, aí pode explicar assim, esses que são angolanos, como eles estão aqui no Congo, não falam bem português, vamos explicar em Lingala. Mas está a explicar dentro do país, que é o nosso país, que é Angola, onde que está a expressar em Lingala. Vamos lá meter parantese nisso. Será que alguma vez já ouviste um dos governantes, ou então alguém que está aí em cima no Congo, vai onde fica os angolanos, está a falar em português? Meu irmão, eu queria te ajudar a entender o que eu quero dizer. Primeiro eu digo uma coisa. A língua não pode ser uma barreira para nós. Não. Até foi muito bom, porque essa comunidade também merece o mesmo direito como os outros angolanos. Essa comunidade que acabava de chegar em Angola só falava a língua Lingala. E eu, para lhe ajudar, para ele entender a situação política do nosso país, tentei a lhe fazer entender na língua que ele entende. Hoje em dia, por exemplo, se escutamos as músicas angolanas, está a ser cantado em Lingala. Está onde o problema? Então o senhor me obriga a voltar um pouco atrás no que diz respeito à nossa história. Meu senhor, permite-me para explicar uma situação da discriminação. Essa situação da discriminação já começou em Angola desde 1975. Será que vai acabar agora? Não. O problema não é de acabar. Eu acho que o novo presidente, que é o senhor general João Lourenço, tem como dever de ver como tratar a questão da unidade nacional. O que eu vou pedir ao presidente angolano, o senhor João Lourenço, é de ver essa questão da discriminação entre os angolanos. Eu não acho justo, depois de mais de 40 anos, desde 1975 até hoje, ainda muitos angolanos estão a ser discriminados porque eles são o chamado regressado, refugiado, langra, zairense. Não pode. Isso é feio. Devemos ultrapassar essa situação. E também o angolano que fala a língua lingala ou o angolano que é regressado, não é aconselhável a chamar o outro angolano de chumbo ou outros nomes. Devemos parar com isso. Devemos se unir para ver a Angola a ir à frente. Eu
quero mais falar essa questão porque é uma questão que suja muitos angolanos hoje em dia. Mas se olharmos bem, quem não fala Lingala hoje em Angola? Até os políticos. Eu vou dar um exemplo do MPLA. O MPLA passou o tempo todo antes da independência onde? No Maqui. Estava em Brazzaville, estava no Congo Democrático. Onde foi formado, então, isso quer dizer que até no MPLA, muitos dos dirigentes deste partido também falam a língua Lingala. Mas de onde falar a língua Lingala não é algo negativo. De onde vem-se então a palavra tribalismo? Do que também a palavra sai? Essa é uma questão que eu direi que é mais político. Não quero entrar nessa problemática que aconteceu no passado, nos anos 1975, entre o MPLA e a FNLA, mas o que eu quero dizer, os nossos políticos tem que ter a coragem de pôr essa situação em cima da mesa. É a mesma coisa que acontece, que é a questão de racismo. Sim, eu acho que Angola é um país multirracial. E Angola não merece discriminar o que é branco ou mulato. Quem é angolano? É angolano. É angolano. Porque nós todos lutamos para o desenvolvimento deste país. E nesse caso, que há a ver com os nossos compatriotas que falam a língua Lingala, eu acho que é muito importante que essa situação acabe. Os que estão no poder, os nossos executivos, têm que ver essa questão. E também gostaria a falar um pouco da questão desta separação. Não é bem vista. Muitas vezes, quando nós fomos nas embaixadas angolano fora, em qualquer país, não sei, muitas vezes o angolano que não consegue se expressar melhor em língua portuguesa é mal vista, o que não é normal. Porque eu queria dizer algo. Hoje em dia, o angolano até tenta se identificar com a língua portuguesa, o que é feio. Isso é ironia da história. Não pode ser. A língua portuguesa é a língua dos portugueses. Eu queria dizer algo ao nosso governo de ver a questão das línguas nacionais. É muito importante que os angolanos aprendam as línguas nacionais. Aprendam Quimbundo, aprendam Umbundo, aprendam Kikongo. Aliás, de estar armado a dizer que eu falo português, assim que eu falo melhor português, deve ser angolano. Isso é uma ironia. Não podemos continuar a identificar os angolanos através de uma língua que também não é diretamente nosso. É a língua dos colonialistas, que eu respeito, que eu hoje estou a tentar me expressar com essa língua, mas não podemos identificar os angolanos nessa língua europeia. Por favor, não. Eu sei que muita da nova geração não se confia em aprender as línguas nacionais. O novo governo angolano tem que ver essa questão. Devemos criar as escolas para que o nosso futuro, que são a juventude angolana, de começar a ir nas escolas, aprender as línguas como o Quimbundo, aprender as línguas nacionais como o Kikongo. Porque senão vamos entrar, quer dizer, vamos se meter numa confusão que não sei como que podemos sair nessa confusão. Imagina se a presença um cabo-verdiano, um santomês, um português e um angolano. Como que vamos identificar as quatro pessoas que estão a falar a língua portuguesa? Tem que haver mais uma língua que identifica angolano. A pessoa. Agora, qual vamos dizer Angola, tem que ser qual é a língua? Como eu acabei de dizer, no nosso país tem muitas línguas nacionais. Uma dessas línguas é Quimbundo. Sim, eu sei que cada país tem a sua língua, mas fazer esforço de aprender a falar essa língua. Vamos dizer, por exemplo, no Congo falam francês, mas Lingala é que domina essa língua. Sim, esse país, aliás. Sim, sim. Por quê? No caso de Angola, assim que nós não priorizamos as nossas línguas nacionais, claro que só podemos nos entender através da língua portuguesa, onde que eu não estou contra, mas eu estou contra que os angolanos
possa ser identificado através de uma língua que não é nossa, na verdade. É triste. Pronto, nós podemos dizer que obrigado a vocês que estão aí presentes, vocês que estavam a assistir. Chegamos quase ao fim da nossa entrevista. Vamos lá ouvir o que o senhor tem agora a dizer para os angolanos que estão aqui na diáspora, em Angola e em toda a parte do mundo em geral. Qual é a mensagem que pode deixar para eles? Eu direi que nós, os angolanos da diáspora, não podemos ficar fora do jogo. Quer dizer, a nossa participação para o nosso país é muito importante. Devemos dar a nossa contribuição no desenvolvimento do nosso país. Até aconselho o nosso presidente João Lourenço de investir mais na questão da agricultura, pesca e também turismo. Se eu falo de turismo, porque devemos entender uma realidade que hoje Angola poderia ganhar mais dinheiro no turismo, porque hoje em dia existem milhões e milhões dos angolanos na diáspora. Isso quer dizer que todos os angolanos que estão fora do país podem dar a sua participação no sentido de fazer boa promoção do seu país, falar das boas coisas do seu país, explicar onde que nós encontramos ex-cidadãos, ex-país, onde nós encontramos o bem de Angola, para que no futuro esses países, esses camaradas onde nós vivemos, se falamos da Alemanha, para ganhar mais alemão a conhecer o nosso país, a fim de ele possa vir um dia ou outro conhecer o nosso país, dar a sua contribuição na parte turística. Angola é um país lindo. Eu, através das campanhas que o partido APN tinha, conseguia conhecer Angola. Angola é um país que tem uma riqueza forte. Tem uma riqueza forte. Quer dizer, o povo angolano não merece o sofrimento. Visitei as províncias como Huambo, Bié, Benguela. Eu acho que se podemos fazer um bom trabalho nós todos, eu acho que muitos países europeus, no lugar de ir para a Espanha, vão querer com o tempo ir no nosso país, que é Angola. Ok. Obrigado, chegamos ao fim dessa entrevista. Vamos encontrar. Obrigado por tempo prestado aqui na UEMAS TV. Até a próxima vez. Obrigado.